Fala pessoal, hoje eu tô aqui com o Fera, com o Homem, Pai Taon, grande André Malma. A gente vai falar um pouquinho sobre treinamento suspenso aí, que é a grande especialidade do mestre André. Primeiro eu vou pedir para ti se apresentar, André, para o pessoal saber quem tu és. Vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, Celso. Obrigado pela oportunidade de conversar contigo um pouquinho, trocar uma ideia. E antes de mais nada, dizer que não sou mestre ainda, né, cara? Mestrando, que nem, né? Daqui a pouquinho aí, falta pouco, graças a Deus. É, Cara, como eu disse, então, eu faço mestrado em ciência da reabilitação, né? Que nem tu. Sou bacharel em educação física aqui pela URGS e proprietário de um estúdio de Pilates, treinamento funcional. Até não sei se dá para pegar a camisa aí. Tô com a camisa. Tá Deixa um eu ver se. pouquinho, pode levantar um pouco. Aí, ó. Aí, agora sim. Então, sou profissional, sou proprietário do estúdio Incor. Trabalhamos com Pilates, treinamento funcional suspenso. Né? Atendo aí como personal trainer também já faz uns quase 10 anos. Na área de educação física, há mais de 10 anos que eu trabalho já. Já trabalhei com ginástica coletiva e quase tudo que tu pode imaginar. Só não fiquei na sala de musculação que nem instrutor. Mas fora isso, temos bastante propriedade aí para falar sobre educação física. Já, E já na tem uma área. boa estrada aí. Faz um tempinho já, né? Embora seja jovem, mas já sou careca, né? Isso aqui é estresse. É E experiente. na área de treinamento suspenso, cara, eu tenho mais de 5 cursos na área de treinamento suspenso, dentre eles da TRX, que é a mais famosa, né? Tem da Sling Training Brasil, que é a segunda mais famosa e mais forte também, né? E a Sling Training ela só não é tão forte no mundo porque ela é um pouco mais focada mesmo em saúde do que em vender, vamos dizer assim, do que a TRX, né? Uhum. E tem essas 5 formações aí de nível internacional. E agora, por último, acabei montando, elaborando um curso próprio sobre treinamento suspenso, onde a gente junta metodologia com fita, com corda, com argola, e lancei o primeiro módulo online lá. Então, quem quiser aí, quem for da área, quiser dar uma conferida, tá lá no Hotmart. E aí, só para o pessoal que não é da área entender o que seria o treinamento suspenso e qual que é a diferença do treinamento suspenso para um treinamento, não sei, em plataforma, não sei como que é a diferença da nomenclatura entre os dois aí. Da Sling, tu diz? É, Na verdade, todos que eu trabalho são suspensos, tá? O treinamento suspenso, de forma geral, a principal caracterização dele é que ele tem sempre uma base que é suspensa, como o nome diz, e uma base que ela é fixa no chão. É claro que existem algumas variações que a gente pode fazer com o corpo todo suspenso, mas aí tu requer ter mais equipamentos e que o praticante seja mais de um nível mais avançado, né? E a diferença entre as metodologias com corda e com fita é principalmente o fato de como que a trama é do material. Então, como a corda tem tramas que são entrelaçadas, quando tu coloca um peso numa ponta, por uma lei da física, essas tramas vibram. Enquanto que a fita, como ela é uma coisa de um sentido único, ela só oscila em uma dimensão, né? Em um plano de movimento. E isso acaba dando uma diferença na hora da ativação muscular, né? Alguns poucos estudos já compararam os dois, mas quase nada de comparação muito científica. Mas basta conhecer um pouco de física para entender que isso vai fazer diferença na ativação muscular. uhum. E assim, André, com que tipo de paciente tu trabalha mais no treinamento suspenso? É um paciente geral, um que busca mais performance, um paciente que está numa reabilitação? Como é que funciona aí o teu nicho assim de trabalho? O meu, particularmente, né? Até eu não chamo de paciente, né? Não posso chamar, em função da profissão, Aham. mas o meu nicho, o meu particular, é mais focado em pessoas que estão em pós-reabilitação, pessoas que têm algum tipo de lesão, mas que estão controladas, que não precisam de fisioterapia, né? E algumas pessoas que são mais focadas em estética e poderia trabalhar se eu quisesse com atletas, né? Mas teria que especializar mais assim o meu nicho em atletas, porque atleta dificilmente treina num local onde seja, vamos dizer assim, mais geral, mais genérico, né? Normalmente Uhum. eles buscam performance, então é outro nicho. O meu é mais pro wellness mesmo.
Tá. E o que tu acha, assim, que são as principais vantagens do treinamento suspenso? A principal vantagem dele, sem dúvida nenhuma, é a portabilidade. É tu poder pegar um equipamento que pesa menos de 2 quilos, colocar em qualquer lugar mesmo, até dentro de casa, consegue ancorar numa porta e praticar a tua atividade, fazer qualquer grupo muscular, fazer praticamente qualquer capacidade física, né, como treinamento aeróbico, treinamento de força, treinamento de resistência muscular localizada. A gente pode fazer praticamente qualquer coisa com um equipamento simples, né? No meu caso, dentro do estúdio, eu tenho TRX, tenho Sling, tenho argola, tenho outras coisas, como por exemplo os kettlebells e tal, mas por uma questão de querer complementar. Mas se eu quisesse, eu poderia trabalhar com um aluno, como já fiz, somente usando uma fita ou a corda do Sling Training. Cara, e assim, só às vezes eu acho que o pessoal que faz um treinamento mais generalista, seja na academia ou no centro de treinamento, eles não conseguem visualizar tantos exercícios com a utilização de um aparelho só, né? Como pode ser o Uhum, TRX ou aí a fita, né? uhum. Ah, dependendo da nomenclatura aí, do tipo de equipamento que tu usa. Cara, quantos exercícios tu consegue fazer utilizando um equipamento só? E assim, é possível trabalhar todos os grupos musculares ou tem algumas coisas que tu vai partir para um funcional para complementar? Como é que funciona? Cara, é o seguinte, ó. Primeira coisa, sempre que eu dei algumas palestras sobre treinamento suspenso, e eu sempre faço uma brincadeira chamando o pessoal para ver quem conhece, quem já ouviu falar, e quando o pessoal é da área, eu pergunto qual exercício que conhece, né? E sempre me aparece os mesmos dois exercícios, que eu sempre brinco que é a remada e o agachamento. O pessoal só conhece os dois, tá? Mas dá para fazer assim tranquilamente mais de 300, 400 exercícios só com a fita de suspensão, tá? É claro que eu não vou fazer 400 exercícios tão diferentes uns dos outros, são variações de vários Sim. exercícios, né? Então tu tem, por exemplo, o agachamento, aí tu vai ter um agachamento com uma perna, um agachamento com a perna para frente, para trás, tu vai ter um agachamento com o pé suspenso ou segurando com as mãos, tu vai ter diversos tipos de movimento que trabalham os mesmos padrões de movimento, né? Uh, e isso requer conhecer tanto a especificidade da fita quanto bastante de física e de biomecânica para entender como é que aquele exercício está trabalhando nos diversos grupos musculares, né? E quanto à segunda pergunta, que é a questão dos grupos musculares que dá para trabalhar tranquilamente qualquer grupo muscular do corpo. A diferença principal, por exemplo, para a musculação é que tu vai ter dificuldade em isolar. E isso pode ser tanto bom quanto ruim, vai depender do que tu quer, né? Eu, por exemplo, prefiro trabalhar de forma mais global porque eu entendo que o corpo não trabalha nunca de forma isolada. Mas isso para um padrão mais funcional, mais focado em saúde. Se eu fosse um atleta, por exemplo, de fisiculturismo, não ia adiantar eu querer ter só grupos musculares mais globais, eu precisaria ter isoladores para poder trabalhar, como se chama, deficiências que aquele atleta pode ter nesta categoria específica de esporte, né? Entendi. Ótimo, cara. E assim, o que tu diria assim, porque nossas entrevistas aqui são bem voltadas para a questão da saúde, né? Uhum. Como que tu acha que a tua vida, assim, o teu treinamento, a tua relação com os teus clientes, né, que tu não chama de pacientes aí, É. que isso traz benefícios para eles e que eles realizando uma prática, por exemplo, de treinamento suspenso ou outros treinos funcionais que tu passa para eles, como que isso contribui para a saúde, assim? Qual que é a relação do processo de fazer atividade física para a saúde geral dos indivíduos e da população em geral? Como que tu tem essa visão, assim, para ti? Cara, isso é uma pergunta muito complexa, né, de É bem responder. complexa, É, na mas verdade. a tua resposta ela pode ser subjetiva, pode ser uma coisa bem pessoal, assim, de como tu vê a tua Uhum. contribuição para a saúde dos indivíduos, né? É. Hoje, a minha ideia é que as pessoas entendam que nem sempre é importante, nem sempre tu tá treinando todos os dias, por exemplo, é a coisa mais importante do mundo. Que o mais importante é a pessoa ter consistência no treinamento, né? Então, às vezes a pessoa quer fazer 5 vezes na semana, 6 vezes na semana exercícios e não consegue ter consistência, acaba faltando muito e tal. Então, eu tento pregar que as pessoas tenham mais consistência, ainda que treinem menos vezes na semana,
para que o corpo possa se adaptar a esse treinamento, né? De forma a manter a homeostase, né? E tentar quebrando aos pouquinhos a homeostase para ele poder evoluir devagarinho. Eu acho que não precisa focar tanto em estética. Eu acho que as pessoas se preocupam muito com estética ainda. E eu acho que a estética é uma coisa que ela tem que vir depois da saúde. Claro que isso é a minha visão, né? Mas as pessoas ainda se preocupam muito em ter aquela barriga tanquinho, mas não se preocupam com coisas básicas como, por exemplo, conseguir levantar um peso do chão, conseguir andar mais rápido, conseguir fazer um salto legal, conseguir fazer até uma barra fixa, quem sabe. Então as pessoas não têm essa noção de que tem coisas que podem ser mais importantes em termos de saúde e até mesmo de envelhecimento, já que todos nós estamos envelhecendo, né? Do que a estética propriamente dita. A estética é uma coisa muito momentânea. Tu pode estar bonitão hoje e amanhã já não está tão bonitão, está um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais magrinho. É uma coisa muito momentânea, mas a saúde ela pode ser feita a longo prazo. E eu acho que o exercício contribui porque melhora a taxa de metabolismo basal, e tu sabe isso tanto quanto eu, melhora a síntese proteica, a síntese hormonal. Então a pessoa tem que ter essa noção de que é uma coisa muito mais complexa do que ficar com o abdômen engomadinho. Cara, concordo com tudo que tu falou aí agora. Eu queria te perguntar assim, o treinamento suspenso, cara, ele é um tipo de atividade que pode ser realizado em qualquer faixa etária, qualquer indivíduo pode fazer treinamento suspenso, ele tem uma indicação mais para um grupo específico, assim, como é que funciona? Cara, eu não vou te dizer que qualquer pessoa pode fazer, tá? Isso é uma coisa muito perigosa, dizer que qualquer pessoa pode fazer, tá? Mas praticamente qualquer pessoa pode fazer sim. Vai depender muito da condição que esse indivíduo tem, tanto física, de conseguir se sustentar ali nas posições de exercício, né? Tem exercícios que são adaptados, obviamente, e também da condição de entender. Uma coisa que dificulta bastante com alguns clientes é o processo cognitivo de entender o que está sendo pedido. Que às vezes na musculação vai ser um pouco mais tranquilo, né? Quando tu disser, só tem que fazer esse movimento aqui com o braço, é muito mais fácil do que pedir para Sim. fazer uma puxada complexa, né? Por exemplo. Né? Necessita de uma consciência corporal Um um pouco pouquinho. mais aguçada, assim. Sim, claro que isso é treinável, né? Claro que se a pessoa pode chegar e praticar e adquirir essa consciência corporal. Mas Sim. quanto maior for a consciência, mais fácil vai ser o processo. Mas eu, no geral, atendo qualquer indivíduo, qualquer faixa etária, não tenho muita restrição. Eu acho que para as crianças é um pouco mais chato, embora eu atenda algumas, vamos dizer, pessoas, alguns clientes com 10, 12, 14 anos, mas menos que 10 é difícil porque eles acham monótono, né? Eles precisam de uma coisa mais variada, né? Cara, e assim, tu falaste aí que tem que ter uma certa consciência corporal, mas é possível iniciar o treinamento do zero. Um indivíduo que nunca fez Claro, nenhuma atividade física, ele já pode iniciar no treinamento suspenso claro, claro. sem nenhum problema. Claro, tenho vários, inclusive, né? Porque se fôssemos pensar em consciência corporal, o Pilates, que é a outra modalidade que a gente tem aqui no estúdio, também exige bastante consciência corporal, mas o indivíduo começa do zero, como tu já deve ter visto, inclusive. Inclusive é muito recomendado por médicos também, né? E infelizmente ainda o treinamento funcional, o treino suspenso não são recomendados porque o pessoal da medicina em geral não conhece muito dessas práticas e tem um certo, que eu noto assim, um certo preconceito de achar que o funcional é lesivo, porque tem alguns lugares aí que fazem um funcional que tu já deve ter visto, né, Celso? Chega a Sim. ser triste. Aí a gente não pode generalizar, né? Tem um bom profissional, o ruim, Sim, o claro. treinamento errado e o correto em todos, né? Os locais e todas as Uhum. modalidades, né? Uhum. Cara, e assim, o que que tu acha que é a perspectiva futura aí agora? Por exemplo, tu tocou no ponto do envelhecimento, né? O que que tu acha que a gente tem que começar a observar um pouco mais para conseguir no futuro ter uma situação de saúde um pouco melhor, assim? Quais que são alguns pontos que tu levantaria para o futuro, assim, da questão saúde? Cara, isso aí tem bastante coisa, tem bastante pano pra manga, mas para não prolongar muito aqui, tá? Eu hoje sou dali no programa de mestrado que eu estudo muito é a sarcopenia, né? E como eu estudo a sarcopenia, que é uma síndrome, uma condição que afeta bastante o pessoal mais idoso, eu Acho estudo que, bastante. André, só dá
uma generalizada, assim, dá uma explicada breve do que seria mais ou menos a sarcopenia de uma Ah, forma mais claro. geral para o pessoal conseguir compreender. Sim, sim. Tá? A sarcopenia, ela é uma condição que afeta bastante o idoso, né? E ela é caracterizada por uma diminuição principalmente da força e da massa muscular. E até pouco tempo atrás se achava, era um guideline, era uma noção assim da saúde, que o mais importante era a qualidade e quantidade de massa muscular. E hoje já se sabe, já se inverteu essa prioridade, porque se entende que para o idoso o mais importante é ter força do que massa muscular. E claro que para diagnosticar a sarcopenia tem que ter esses dois, mas o principal é a força muscular. Então, levando isso em consideração, com o que tu me perguntaste, eu acho que para o envelhecimento saudável, uma condição que é muito importante é treinar força, fazer treinamento de força. E treinamento de força, entenda-se qualquer tipo de exercício contra a resistência, seja ela de halteres, de barras, de aparelho de musculação, o treinamento suspenso, o pilates, todos esses são atividades físicas que são caracterizadas como treinamento de força. E às vezes a pessoa pensa que vai fazer força, vai levantar um monte de peso. Às vezes é só fazer um agachamentozinho com o próprio peso corporal, é um treinamento de força que é muito importante, especialmente o padrão de agachar, eu sempre cito, porque tu já deve ter visto pessoas um pouco mais velhas que têm dificuldade até de levantar do sofá. E o padrão de levantar do sofá é o mesmo padrão do agachamento. Então, se a pessoa perde a força para fazer agachamento, ela automaticamente vai ter dificuldade para fazer coisas básicas, como, por exemplo, levantar de um sofá, de uma cadeira e tal. Cara, agora, pensando aqui em questões que tu levantou na pauta, que agora falou muito que o pessoal tá ligado à estética, né? Uhum, E que esse indivíduo idoso ele acaba tendo uma perda de força. E muitas vezes, quando o pessoal começa a entrar na fase, na transição, né, do adulto para o idoso, é que o uhum, pessoal acaba abandonando o treinamento porque acredita que o benefício deveria ser estético, e naquele uhum. momento ele já está meio não se importando tanto com a questão estética dele, mas na verdade, nesse momento que ele deveria ter um cuidado maior para conseguir preservar essa força e conseguir Uhum. melhorar ou aumentar a expectativa de vida dele aí, né? Uhum. E até, na verdade, eu agora, depois de estudar bastante sobre envelhecimento, eu acredito que a gente deveria se preocupar isso desde sempre. Porque existem duas vertentes, né? Uma que diz que a gente começa a envelhecer no momento que nasce, e outra que diz que a gente começa a envelhecer no momento que termina a puberdade, tá? Mas eu acredito na primeira, acredito que a gente começa a envelhecer no momento que nasce. E a gente teria que se preocupar com o envelhecimento desde o momento que nasce, porque um outro, como é que diz, uma outra medida de saúde do idoso, aliás, a maior medida de saúde do idoso, na verdade, é a autonomia. É o quanto aquele indivíduo é capaz de fazer as suas atividades da sua própria vida. Então, se eu me preocupo com isso, não adianta eu chegar lá, viver 80 anos acamado ou dependendo de terceiros para poder cuidar da minha vida. O mais legal é que eu conseguisse viver que 70, que fosse, ou 65, mas que fosse até o meu último dia fazendo o que eu precisava. Por exemplo, ir ao banheiro, ir ao banco, mexer no seu WhatsApp, ali alguma coisa, ter uma autonomia cognitiva e física, né? Então as pessoas não têm essa consciência de que é importante ter esse cuidado desde sempre. E como tu falou ali, realmente as pessoas tendem a debandar, né, das clínicas, das academias, dos clubes, enfim, conforme vão envelhecendo, achando que não, isso não é mais importante, agora não sou mais um gurizinho, não preciso me preocupar com estética. Ou então, coisa que eu já ouvi, já tô casado mesmo, dane-se, né? Esse eu acho que é bem comum. Cara, a outra coisa assim que eu ia falar, como que o pessoal faz para te acompanhar isso? Tu quer passar tuas redes sociais, teu canal, para o pessoal ver como é que é mais ou menos o trabalho no treinamento suspenso? Tá. Eu tenho o canal no YouTube lá, que tu já deve conhecer, né? Ainda é um canal que está em desenvolvimento. E tenho também as mídias sociais no Instagram, no Facebook. E se a pessoa quiser me achar, eu vou falar aqui rapidamente, mas também vou deixar contigo se tu quiser colocar em alguma descrição, alguma coisa, Sim, tá? Então, no Instagram tem o do Studio Core lá, que é @in.coretraining, que nem tá escrito aqui. Não sei se dá para enxergar. sim.
em ponto core training, arroba em ponto core training, e o meu pessoal, barra profissional, mais de personal training mesmo, é arroba Malman Personal, tudo junto, tá? Não sei se o pessoal tá vendo meu nome aí, mas tá escrito faltando um N, né? Mas é Malman Personal, com 2 N's. E aí também no YouTube lá, eu vou deixar aqui também pro Celso colocar lá meu Linktree, que daí a pessoa clica lá, já tem Sim. acesso a todos os canais. Tá show, cara. E para finalizar, tu queria deixar alguma mensagem aí pro pessoal? A maior mensagem de todas: não tenham preguiça, treinem, façam exercícios com regularidade e, mais importante que quantidade, a qualidade. Esse é o básico, assim, é até meio clichê da educação física, é mais importante que qualidade é quantidade. Aliás, que quantidade é qualidade. Infelizmente a gente tem que ficar repetindo os clichês, né? É. Atualmente. É o reforço positivo que eu falo, cara. Tem muita coisa, todo mundo sabe que precisa fazer algumas medidas de saúde. E em relação à nutrição, cara, todo mundo sabe um pouco, entendeu? Aham. Porque a gente tem a perspectiva histórica, tem a perspectiva, né, de comunicação e a passagem de conhecimento entre as gerações, né? E na alimentação isso é muito importante, né? Essa questão cultural também. As E às mitologias vezes, também, né? Tem muita isso, as mitologia mitologias, junto também, né? e como as pessoas elas acabam migrando para alguns caminhos por causa de influência, né, do ambiente em que elas vivem, né? Uhum. Mas é necessário sim estar repetindo e a gente ser meio que um propagador desse clichê aí, mas esse clichê É. É porque, na verdade, na saúde não tem muito mistério, né, cara? É comer né? direito, fazer exercício, dormir. Não tem muita mágica. Aí tem aqui um suplementinho aqui, um suplementinho ali, uma metodologia Exato, de treino cara. que tu gosta mais, mas o feijão com arroz é sempre mais importante. Feijão com arroz, não Perfeito. sei se é uma analogia boa pra tu que é da nutrição, mas é um basicão, vamos dizer assim. É sempre um complemento, né, cara? Uma É, coisa complementa a outra e as duas juntas é sucesso, o pessoal fala lá né? pra cima, tem as misturas, né? Tem as misturas, né? A mistura. É. Bom, pessoal, é isso aí. Hoje eu conversei aqui com o futuro mestre André Malma, meu colega de mestrado, pessoa especialíssima. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo, então, os links aí do centro de treinamento dele, os links das redes sociais dele. E a gente conversa na próxima. Até logo. E é isso aí, o pai tá on. Abraço.